Salve, salve família! Resenha de número 10 da TV Rebote, a TV do Povo. Queremos agradecer primeiramente a Deus sempre. Em segundo lugar, Pocá Estúdio, que viabiliza, o nosso sonho e o projeto da TV Rebote, que está cada vez maior. E vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores e patrocinadores antes da gente anunciar a fera que está aqui com a gente. Que My Home Yours, novo conceito de acomodações e viagens, no qual você viaja e acumula pontos, tá? Quanto mais você viaja, mais pontos acumula. Baixe o app, lá você consegue ver as acomodações disponíveis de acordo com o destino que você vai viajar. Se você é anfitrião também, você acumula pontos. Exatamente. Né? Trocando por descontos e tudo mais. E aí você pode receber pessoas, fazer um intercâmbio cultural, conhecer novas culturas. Viver novas experiências, E a partir de R$30, ou seja, muito barato. Patrosbet? Patroa. E aí, Deninho? Fala aí. Patrosbet, todos os dias, estamos lá postando nos stories as melhores cotações do mercado, Patrosbet. E fechada, com a Rebote. Atendimento humanizado, WhatsApp. Pagamento sempre de 8 às 10. Lógico que pode ter casos de ter plantão ou algo do tipo. As meninas são fera. Mas o atendimento humanizado é de 8 às 10. Se quiser usar só a plataforma, sem cadastro, sem nada, também consegue pelo patrosbet.com. Conversando com uma pessoa, A pessoa te dá atenção ali no WhatsApp, você consegue fazer sua... Só gerar o bilhete, mandar o link que as meninas validam, manda o Pix certinho e... Bom demais. E só acompanhar Rebote Tips lá que... Rebote Tips. Estamos todas. Até então tá bom. Mas estamos na média boa. O saldo tá positivo. Ainda tem dinheiro na banca. Number One? Também falar do Number One, Franguinho de qualidade, lanche, refeição, sempre deixando a gente forte. Todo episódio da Rebote tá colocando aqui pra gente não fazer uma propaganda enganosa. Se tá todo episódio aqui, é sinal que a gente gosta. Não é possível que a gente já come um negócio que a gente não gosta. Certo. Muito bom, o melhor franguinho de Guará. A gente vai deixar o arroba da Number One. A gente sempre coloca no nosso direct também, no nosso stories, na real, E aí lá tem um link que você consegue fazer o pedido. Eles atendem pelo iFood. Tá tudo certo. iFood, WhatsApp, tem o cardápio digital deles mesmo. Então é bem fácil mesmo. E por último não, que tem o Burini ainda. Burini que sempre fortalece. Isso aí. Burini deixando Stanley, Bombox, iPhone. Perfume importado. O homem busca. Desembola, Pedrinho, salve, irmão. Obrigado, Pedrinho. Fink, E Fink, pra galera que tá em São Paulo, galera que de quer conhecer Sorocaba, imóveis de todas as formas, salas executivas, imóveis residencial e tanto empresarial. Isso aí. A gente sempre coloca, o arroba da Fink e o site, que você consegue ver os imóveis. E nos stories a gente tá sempre postando. E vamos começar? Partiu. Quero primeiro me auto-apresentar, como sempre faço, de maneira muito cara de pau. E dizer que eu sou o Cristiano Ronaldo brasileiro, mais conhecido como Renatinho CR7, o maior de todos os tempos. Aqui ao meu lado, a enceradeira humana. Salve, rapaziada. Bora pra mais um, o 10º. Thales Marques, meu mano. Salve, salve, galera. E agora eu quero chamar aqui, na resenha, a gente tá muito feliz. A gente acompanhou muito esse homem. Nossa Senhora. Muita história. Muita história. Mas antes de falar isso, eu quero dizer que a gente ficou sabendo disso, que ele esteve dos dias mais tristes, se não o mais triste da história do Brasil, que foi o 7x1, cara. 7x1, eu acho que na história do futebol é o mais triste. Eu acho que a gente nunca superou isso. Acho que a gente nunca nem esperou que ia tomar um 7x1 na vida. Nem vai superar, a gente nunca superou e nem vai superar o 7x1. A gente recebe com muita alegria aqui, Jorge Félix. Gostaria que você desse um alô aí pra rapaziada da TV Rebote. Um abraço a todos. Primeiro, quero aqui agradecer o convite, TV Rebote. Se TV Rebote é gol, Então, sem dúvida alguma. Edição de número 10. Para um camisa 10. Não é? Que são vocês. E a faixa. Vocês também estão com essa faixa. Mas quero aqui dizer muito orgulhoso de estar aqui, de bater um papo com vocês. Como eu sempre falo com os entrevistados e com as entrevistadas, que não é nunca uma entrevista, é sempre um bate-papo, uma conversa, para que as coisas ficam mais descontraídas e tudo saia, tudo flui de forma tranquila
sem aquela roupagem da seriedade. É para ficar também. tudo, para ficar tudo bem à vontade mesmo. Acho que essa é a frase. Resenha. É a famosa É uma resenha. resenha leve, descontraída. E eu faço questão aqui de mandar um abraço para todos, né? Que quando eu cheguei, eu disse, poxa, quem é que participa aqui, né, desse trabalho? Então, o Deninho, o Renato CR7, Obrigado. o Thales, o Rossoni, o garotinho Rossoni e a Laila, e parabéns pelo trabalho. Muito Obrigado. obrigado. A gente está muito feliz. Como a gente disse, assim, eu particularmente já vi muito você na televisão, a gente sempre viu ali. Quem acompanha futebol, quem acompanha esporte aqui no estado, não tem jeito de não conhecer. Exatamente. Que bom. A lenda, tem jeito. uma Que bom. lenda. Eu sempre chego assim nos lugares, às vezes, né, numa escola, enfim, nas reportagens, nas matérias mesmo. Alguém já me viu aqui? Pelo menos uma pessoa já me viu aqui. Oh, que bom, né? Já me viu? Que bom. Eu saio satisfeito. Dificilmente isso vai acontecer. Não vai acontecer. Ainda mais você já falou no off aqui, que eu já vou falar, que uma das maiores transmissões que você fez foi aqui no Davino Matos, no falecido Davino Matos. Que agora, Aqui do lado, né? Pertinho, né? aqui atrás. Atrás ali. Que agora, na verdade, está mais longe, né? Porque fechou aqui no centro da cidade, agora foi pra Pra onde? BR. Sol, lá no Rodossol. Lá no Rodossol. Eu passei lá uma vez, passei uma única vez e observei lá a construção. E tem. Tá bem devagar agora, né? Assim, em comparação que era, não tá a mesma coisa, né? Verdade. Até porque da distância pra ir pra lá também, né? É um momento marcante porque na época eu estava iniciando a carreira na Rádio Gazeta M e sempre gostei do repórter Denis Menezes, da Rádio Globo. E o uniforme da Rádio Globo, todo de branco e a marca aqui, né, Sim, na camisa. estampada. Então eu lembro até como eu estava na transmissão aqui. Eu acho que foi Rio Branco contra Guarapari. Ou seja, Guarapari contra o Rio Branco, Desportivo ou Vitória, algo assim. E você lembra o ano mais ou menos que foi? Foi logo no início da carreira, final aí de 80, início de 90, por aí. Foi por aí. Aí eu vesti todo de branco, fiquei todo de branco, tipo o Denis Menezes lá da Rádio Globo. Então você, começando, sempre tem que ter, eu acho, né? Uma referência. Você não se espelha em ninguém, não, me espelha em mim mesmo e tal. Não, acho que você tendo uma boa referência, Sim. né, um espelho, sem dúvida você tem que seguir esse caminho. Porque todo mundo tem, na verdade. Qualquer profissão que você siga, Tem tem que uma ter. certa pessoa que você bote de espelho. Não copiar, mas ter a referência, ter o caminho, Tem um caminho a segmento, seguir. né? O meu primeiro caminho, a minha maior referência é dentro de casa, né? Que meu pai, Gilson Félix, papai foi jornalista, nome de batismo Zilson Félix, papai trabalhou nos jornais A Gazeta, Tribuna, papai foi o correspondente da revista Placar aqui no Espírito Santo. Na época, a revista Placar, em cada estado tinha um repórter. Sim. E o repórter aqui do Espírito Santo era o meu pai, que faleceu, né, infelizmente, em 1979, 42 anos de idade, num acidente de carro em Carapina. Minha mãe estava junto, mas graças a Deus mamãe sofreu escoriações e papai tinha saído, inclusive, de um arbitral. O que é arbitral? Arbitral é uma reunião que acontece dos clubes. Então, o papai saiu da Federação de Futebol, pegou a minha mãe na casa da minha avó, em Carapina. O motorista, o irresponsável, na contramão, acabou atingindo o carro onde estavam os meus pais. E a maior referência, eu sempre acompanhei o meu pai em muitos lugares, uma homenagem foi prestada a ele. Se vocês me permitem aqui, desculpa, Claro. até falar do meu pai, porque é um amor da minha vida, como é minha mãe, lógico, Sim. também. Em frente à rodoviária de Vitória, né, tem, para quem conhece bem aquela região ali, vai para a segunda ponte, você Sim. entra à esquerda, tem um viaduto em frente à rodoviária. O nome, Gilson Félix, é o viaduto em nome do meu pai, a homenagem que foi feita ao meu pai. Então, já de casa eu já tive essa referência Você de tem a valores, de ética e como ser um profissional. Sempre digo o seguinte, se eu chegar a 5% que meu pai foi, eu estou satisfeito. Isso vindo de casa é outra coisa também, né? Você já junta a referência de casa com a referência de rua e a genética conta muito também, né? E Já tá incluído Já tá no no meio. sangue. E tanta ligação do esporte, no dia do acidente, meu pai me chamou para ir com ele. Eu tinha 12, 13 anos de idade, então já dá para ter uma ideia de quantos anos eu tenho hoje. Aí eu falei que não, pai, eu não quero ir. Lembra como se fosse hoje. Não quero ir porque vai passar um documentário no Globo. Foi na Globo.
Globo Repórter, sobre Pelé, naquela época numa terça-feira, pelo menos essa série passou na terça-feira. Eu falei, não quero não, vou ficar assistindo, e acabei não indo com o meu pai. E assim, já que a gente sempre começa, a gente gosta de seguir a ordem cronológica. A gente sabia como que você começou sua paixão pelo esporte, se isso teve muita influência na sua carreira de jornalista, assim, se era isso que você queria como profissional, se você... O que te despertou? O que o esporte começou na sua vida de alguma maneira a mudar? Eu nunca tive dúvida daquilo que eu queria. Nunca, jamais. Desde criança, adolescente, eu, claro, joguei futebol, eu treinei basquete, aí eu tiro onda todas as vezes que eu falo isso, porque é a única vez que eu me acho, sabe? Na vida, brincadeira à parte, eu fui seleção capixaba 3 vezes, e aí começou, né? Isso no basquete? No basquete. Joguei no Praia Tênis Clube. Aí começou o meu envolvimento, a minha ligação com o esporte. Mas é claro que antes, aí meu pai já tinha falecido, mas é claro que antes teve toda essa história, acompanhando meu pai, inclusive em algumas reportagens. Aí, com 19 anos de idade, minha mãe conseguiu um trabalho, uma vaga para trabalhar num depósito de gás, na área administrativa. Aí eu entrei na sala, meu trabalho seria de 11 da manhã até 7 horas da noite. Quando entrei na sala, eu virei para minha mãe, com 19 anos de idade, repito, falei assim, mãe, não é isso que eu quero. Minha mãe, o que você quer? Eu quero fazer aquilo que meu pai fazia. Aí, a partir daí, claro que o nome do meu pai abriu as portas, e muito, porque aí minha mãe começou a ter contato com as pessoas que trabalharam com meu pai. Sim. Já conheciam, já tinha... Meu filho quer trabalhar na área de comunicação, quer trabalhar em rádio, né, primeiramente, naquele primeiro contato. Aí a gente conversou, mamãe conversou com o Olívio Cabral, que foi da época do meu pai, enfim, na Rádio Gazeta M. Aí isso foi numa quinta-feira, uma conversa, um fim de semana, né, já chegando o fim de semana, aí ele falou assim, vem aqui semana que vem. Aí na segunda, terça-feira, eu comecei na Rádio Gazeta e pronto. E o que você fazia lá de início, quando você começou? Eu era rádio escuta. O que é rádio escuta? Para quem não sabe, tem as transmissões, né? Sim. Na rádio, aí fica o plantão informando. Gol lá em São Paulo. Chama o narrador. Deninho, gol lá em... Tipo a bolinha da Globo que aparece hoje, né? Por aí, assim. Então, aí ficava o plantonista, dando essas informações para o narrador da rádio. E quem passava essas informações para o plantonista era eu. Eu chegava, gol lá no Mineirão. Aí ele... Quer dizer, eu não falava, querendo falar, doido para falar, e só passava informação. Isso aí, só por curiosidade, você ficava numa sala... no estúdio. Assistindo todos os jogos ou por informação? Não, ficava só em rádio, ouvindo rádio. Tipo uma rádio Globo. Pra você Globo. passar as informações, tipo assim, de um jogo. Vários jogos a gente ficava escutando. Entendi. Entendeu? Não tinha internet. Por isso que eu tô... Mas é por isso que eu tô com essa curiosidade. Se você ficar assistindo vários jogos e informando... Uma rádio só ficava sintonizada, tipo uma rádio do Rio, a rádio de São Paulo. Saía gol lá em São Paulo. Aí eu chegava pro plantonista, São Paulo 1-0, gol de tal jogador. Tudo era mais complicado. Imagina, naquela velocidade os caras... Hoje sai gol, já apita no celular. A gente tá falando isso antes de 1990, quer dizer... Aí o plantonista, ele acionava gol, alguma coisa assim. Ou então chamava... Renato, gol. Aí, gol aonde? Aí ele vai, gol lá no... Então eu comecei assim. Depois eu comecei a cobrir férias e também as folgas dos repórteres da Rádio Gazeta M. Aí você já falava? Aí comecei a falar. Cobri o Vitória, cobri o Rio Branco, cobri a Desportivo, Esporte Amador. Primeiro o Esporte Amador, depois eu comecei a fazer os clubes profissionais. A partir daí participei das transmissões. Eu fiquei, eu conto isso com muito orgulho, eu fiquei um ano como se fosse um estagiário, ganhando absolutamente nada. Era ali mais na curiosidade, querendo aprender e querendo estar no meio, na área, envolvido na área de comunicação. De fato, né? E eu ocupando ali aquele lugar, ocupando aquele espaço que eu tanto sonhava, que eu tanto queria. E mostrando também que você era capacitado, né? Começando a querer mostrar interesse, né? Que é acima de tudo. Aí no final do ano, a equipe era grande, da Rádio Gazeta, aí cada um, vamos supor, juntou... juntou 50 centavos, R$1, R$2, R$3, R$10,
Aí no final do ano eles me deram aquele valor porque eu não tinha um salário. Aí logo depois acabei sendo então contratado. Aí começou a minha história na área de comunicação. Depois eu fui para a TVE, apresentei lá um programa às segundas-feiras e era repórter pela manhã. Aí fiquei na Rádio Gazeta e na TVE. Aí quando surgiu a CBN, como a gente era da Rádio Gazeta M, a gente começou também a cobrir a Rádio CBN. Ou seja, quando a Rádio CBN estreou aqui no Espírito Santo, eu estava lá. Uma das vozes, a minha, quando a Rádio CBN estreou aqui no Espírito Santo. Inclusive, eu participei muito do programa, eu ficava na unidade móvel do Aloysio Ovelha, que morou, inclusive, aqui em Guarapari, que faleceu. Então, aí, em 97, surgiu a oportunidade de cobrir férias na TV Gazeta, quando o Jorge Boeri me ligou. Eu indiquei você para cobrir férias aqui do Jefferson Abner, que inclusive também já faleceu, teve um problema logo de saúde, acabou falecendo. Aí eu falei, tudo bem, claro que eu aceito. Aí eu conversei com o Roberto Andrade, grande repórter, um grande jornalista que hoje, ele está numa afiliada da TV Globo no interior do Rio de Janeiro. Aí eu cheguei para ele, na época ele era diretor da RTV, eu sendo funcionário da TVE, claro, ele falou, estou indo lá para a TV Gazeta, você permite? Aí a gratidão total, ele chegou para mim e falou assim, claro que você pode ir, eu estou te dando férias para você cobrir férias lá. Aí eu falei, poxa, muito obrigado. Fui para lá. Quando eu fui para lá, fiquei lá um mês e fiz muito ao vivo para o S2, aí acabei sendo contratado. Fiquei muito pela manhã. Isso tudo era na área de esporte mesmo ou de uma forma geral? Você chegou a pegar alguma coisa no trabalho? Na Rádio Gazeta foi, depois do esporte, foi jornalismo. Fui até pauteiro da Rádio Gazeta M. Pauteiro é aquele que, né? Sim, que escreve. O nome já diz, que passa o importante as informações era estar naquele meio ali repórter. que você queria já, né? E depois... O negócio é estar no meio, no bolo. Depois ele me ajeitando ali. Ele me ajeitando. Aí depois vai pegando uma moralzinha. Na moral. Aí na TV Gazeta, aí me afastei da RTV, né? Da TVE. Aí fiquei mais na Rádio Espírito Santo e na TV Gazeta. Aí fiquei como repórter. Primeiro na TV Gazeta eu não cobria esporte. Aí até a chefia, eu cheguei para o chefe na época e entrei com 10 dias, assim, porque eu fazia mais o Bom Dia de Espírito Santo. Chegava muito cedo, morando em Laranjeiras. Eu não sei se eu faria isso hoje, eu acho que sim. Cheguei na sala do chefe e falei assim, não dá não. Como assim? Não dá? Não dá, esse horário tá complicado. Com 10 dias na TV Gazeta, eu cheguei na sala do chefe e falei, eu vou falar logo pro Bom Dia Espírito Santo, né? Eu não falei a verdade, né? Que a minha vida é assim, né? Como diz o Faustão, na minha vida profissional e pessoal. Eu gosto de ser assim, a gente tem que ser assim. Aí ele falou assim, poxa, então tá bom. Aí saí, e depois fui para o esporte, fui repórter, e aos sábados comecei a apresentar e editar o Globo Esporte. Ou seja, aos sábados o Globo Esporte ficava sob a minha direção, sob a minha responsabilidade, porque o Jorge Boeri tirava a folga, né? E eu apresentava aos sábados. Mas era isso que você queria como profissional jornalista? Tipo, você buscava aí o ramo do esporte? Do esporte. Era o que você queria, porque era o que seu pai fazia. Foi aquele indicativo, né, maior. Era a trilha que você queria seguir. Eu queria seguir, que era o esporte. Claro que por meu pai, lógico que sim, mas não é só porque o pai tem uma profissão que você tem que seguir, sim, né? Não. Você tem que gostar, o coração tem que dizer, tem que falar mais alto. Mas então, você sentia que você queria isso. As duas coisas juntaram. A profissão do meu pai, que é a profissão que meu pai tinha, e o meu gosto pelo esporte. Aí foi um abraço. Aí juntou o útil ao agradável e Jorge Félix acabou entrando na área de comunicação. Aí Ângelo Ribeiro, por que Jorge Félix? Claro, sobrenome do meu pai. Meu primeiro flash, Ângelo Ribeiro, ele chegou para mim e perguntou, como é que você quer? Porque meu nome é Jorge Luiz Gomes Félix da Silva. Eu falei, não, Jorge Félix. E você tinha muitas opções, né? Porque Jorge, E antigamente também aqui no estado tinha bastante cobertura dos campeonatos estaduais, tinha o Rio Branco, tava muito bem, né? Que até o próprio China foi para a seleção. O Guarapari, foi, assim, questão de capixaba. Sub-20, né? O Guarapari, o Guarapari foi campeão, também foi tinha. campeão, Meu avô era 87, técnico também do Guarapari.
pegou. Eu lembro da época aqui do Guarapari, o Piquete, o Matheus, né? Sim. Esses jogadores, acho que o Matheus jogou. Jogou aqui também. O Helder daqui. O Guarapari eu tinha uma história com meu avô. Gerson, acho que é daqui, eu não sei se Gerson é daqui, eu não sei. Gerson, acho que não. Não sei, foi lateral até. Gerson eu acho que jogou, mas não é daqui, especificamente daqui. Essas histórias eu conheço porque meu avô foi técnico aqui do Guarapari, Oswaldo. E conta essas histórias. Conta, tem bastante matéria até impressa, que antes tinha, o jornalzinho impresso daqui, né? E tem bastante história legal e é uma pena ter se perdido com o tempo isso daí. O Guarapari merece estar na primeira divisão do futebol capixaba. Como é que pode um time desse fora? Tá na primeira divisão, e aqui é um celeiro de craques. Do Campeonato Brasileiro. A gente no estado tinha que ter um time na Série A, Série B do Brasileiro. Pelo menos no estado, né? No estado em si, um Rio Branco, um Desportivo. Não, muitas transmissões. Vitória. Todo final de semana, meio de semana, transmissões da rádio, aí depois a TV, né? Eu participei das transmissões, aí já foi bem depois. As transmissões da TV Gazeta começou a fazer. Aí a gente vai falar sobre Copa do Mundo, mas só adiantando um pouco. A minha última transmissão pela TV Gazeta, se eu não me engano, foi lá em Cachoeiro, foi dia 7 de junho de 2014, eu fiz a transmissão, depois tinha um segundo jogo, entre Estrela e Linhares. Acho que o segundo jogo foi fora de Cachoeiro, o primeiro em Cachoeiro, lá no estádio Sumaré. Eu fiz aquela transmissão e na semana seguinte eu fui para a Copa do Mundo. Cara, a Copa do Mundo a gente almeja chegar. E como que é a rotina do repórter esportivo, cara? Como que é assim? Porque assim, você tem que estar antenado com tudo que está acontecendo no esporte, pelo menos no cenário brasileiro, mas como que é a rotina, assim? Eu fico curioso, assim. A rotina, até fizeram os bastidores uma vez, eu tirei fotos esses dias, o pessoal me acompanhando, os alunos da UFES escolheram 2 jornalistas, aí me escolheram uma jornalista, a Rita, lá do jornal, a Gazeta, para acompanhar o dia a dia. Até brinquei, vou devagar, que investigar tudo aí não dá, né? Não dá, pegar logo os pontos. Vamos devagar aí. Então, eu chegava, via a pauta, né? Logo, quando tinha uma equipe de esportes lá na TV Gazeta, claro, lia a pauta, e se eu precisasse de algumas informações, ia atrás dessas informações, e muita coisa que tem ali na pauta você vai fazer, sim, mas muita coisa também pode ir além. O que eu sempre gostei de fazer, ir além do que está ali na pauta, né? Você chegar na reportagem e você fazer muito mais do que está escrito ali. Eu sempre gosto de mostrar o seguinte para quem está me vendo. Quando me enxergar em algum momento, é saber que dali vai sair algo diferente. Vai sair algo, vai ser, poxa, não é apenas mais uma reportagem. É algo diferente, por mais que você tenha feito a mesma reportagem 10, 20 vezes, as 10 vezes essa matéria tem que ser diferente. Durante as 20 vezes que você fizer, tem que ser diferente. Obrigatoriamente tem que ser diferente, senão vai ficar muito comum. Então, você prender o público também, né? Porque tem que fazer diferente. Então, pegar e respondendo a sua pergunta, pegava as informações e ia fazer a reportagem. E lá apurava, claro, outras coisas. Isso você me faz lembrar uma reportagem no Campo do Serra, no estádio Robertão. Fui lá fazer um treino do Serra normal, para o Campeonato Capixaba. Aí cheguei lá, o terceiro goleiro, o Marquinhos, até há pouco tempo eu conversei com ele, ele entrou em contato comigo pela rede social, eu achei muito legal. Cheguei lá para cobrir o treino, aí esse Marcos, terceiro goleiro do Serra, e aí, tudo bem? Tudo bem. Eu fazendo matéria para o Globo Esporte. Você poderia fazer a matéria comigo? Aí eu falei assim, claro, será um prazer. Eu falei com ele, não, claro, será um prazer, mas terceiro goleiro, você já pensa, terceiro goleiro e tal, mas achei legal. Qual a chance do terceiro goleiro jogar, né? E eu achei legal aquela história assim, eu falei, legal, vamos fazer assim. Aí eu brinquei, deixa você ser titular, porque aí eu faço a reportagem com você, eu faço a matéria com você, beleza? Beleza, aí saí. Quando eu saí, ele falou assim, você poderia ajudar a encontrar a minha mãe. Aí você falou, opa. Aí voltei. Como é que é? Aí já é outra coisa. Ele com 18 anos de idade, se afastou da mãe com 2 anos, não teve mais contato, quer dizer, praticamente não conheceu a mãe. Sim. Isso foi numa sexta-feira, fiz a matéria com ele, saiu no Globo Esporte no sábado.
que acontece? Ligaram para a redação. A mãe dele acharam. Assim, ó, ligaram lá para o Rama, atendi, pô, arrepio até hoje. Ó, a gente sabe quem é a mãe desse jogador aí que você entrevistou. Caramba, que isso, conheço. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar a matéria segunda-feira sem falta. Conta pra ninguém, falei, conta pra ninguém, só nós dois vamos saber dessa história. Aí você vai pegar ele... Exatamente isso. Aí liguei pra ele, ó, tem a surpresa aí pra você, o que? Encontramos aí, o cara ligou pra cá falando que sabe quem é sua mãe. Pô, o cara ficou É doido. a força, né? Cara, Da e comunicação, o da jornalismo televisão. tem esses furos de E reportagem, tem que ter, né? Tem coisas Tem que você que ter o divide. feed. tem coisas Imagina, que- era um dia que você foi num treino do Serra, Um dia despretensioso pra Que muitos, poderia não render, Não rende nada. nada. E você, o jornalista, e ele você tem... também tem que tá escutou o cara, preparado. porque depois você, Isso, terceiro goleiro, Eu ia falar exatamente isso. O jornalista, ele tem que primeiro ouvir para depois falar. Você ouve para depois falar. Se eu não ouço o Marquinhos, eu não teria feito essa matéria, uma das melhores matérias que eu fiz na minha vida. Combinei com ele na segunda-feira, colocamos eles dentro do carro da TV Gazeta, levamos até um bairro em Cariacica. Chegamos lá, fica aqui no carro. e a mãe dele morava em Cariacica. Cariacica. Ficar tão perto, Localizado. né? Tava tão perto, né? Tão perto e tão longe. Falei, fica aqui dentro do carro que eu vou lá conversar com a sua mãe. Fui lá conversar com ele, preparei o cinegrafista. Fica aí, quando a gente der o sinal, por favor, você vem. Imagina o cara. Aí dentro do carro, aí eu falei assim com o cinegrafista, não se posiciona aí e tal, vamos pegar tudo. Aí pegamos, saímos, né? Aí pegamos o encontro, assim, da mãe com o filho, Nossa. depois de 16 anos. Então, é algo que faz com que a gente tenha a certeza absoluta do trabalho, do papel, né? Sim. Que o radialista, que o jornalista tem diante das pessoas, diante do público. Então, é isso que eu faço. É você, basicamente, ter aquela informação, mas não ter aquela informação apenas como o ponto de partida, pode ser, mas o final pode ser muito E diferente. eu acho também bacana porque, nesse caso, a informação e a sua visibilidade usou como ferramenta para unir pessoas, entendeu? Não é só a informação pela informação. O cara enxergou ali em você A um chance, a meio de oportunidade, encontrar a mãe dele. a confiabilidade, a Isso, credibilidade. A né? credibilidade. Falou, Até cara, por ele mesmo, seu terceiro goleiro, ele sabe que ele não é o foco de uma entrevista, que não é... só que o cara falou, Isso eu cara... não dou atenção para ele. É, Uma vez também, eu conversando, eu estava num plantão no sábado de manhã, fui fazer na DHPP, porque eu gosto de dar essa área de polícia. Se eu não fizesse esporte, eu queria fazer polícia. Tanto é que meu TCC na faculdade foi um programa policial de rádio, que eu fiz. Eu gosto de desafio. Então eu falei, poxa, esporte? Não, vamos fazer já tô algo. na minha zona de conforto, Vamos teoricamente. fazer uma outra coisa? Aí fiz um programa policial de rádio, meu TCC na faculdade. Num sábado de manhã, de plantão, fui lá na DHPP, que é a Divisão de Homicídios de Vitória. Aí todo mundo lá, aquela coletiva, tal, entrevista, prenderam um bandido, alguma coisa, um assassino, enfim, um cara na área criminal, né? Homicídio, né? Divisão de Aham, homicídio. só tem gente boa. Só gente boa. Aí eu conversando, não vou nem citar o nome do secretário para não ficar chato, né? Não precisa. Não, eu poderia até citar, mas se tivesse aqui, eu posso citar, secretário? Aí a gente ficou conversando sobre uma outra coisa, todo mundo, né, envolvido com aquela história toda e tal. Nós ficamos conversando sobre uma outra coisa, sobre futebol. Ele falando do time dele e eu também falando, abrindo para ele o meu time. Aí saiu todo mundo. Quando saiu todo mundo, doutor, secretário, um abraço pro senhor e tal. Ele falou, vem cá. Aí me chamou, ele falou, toma aí. Aí ele mostrou o depoimento do cara. E todo mundo já tinha ido, eu fiquei. Então eu também gosto disso. Além de pegar todas as informações, eu gosto também de ficar até o último momento para ver se sobra alguma coisa, para ver se tem alguma coisa que só você vai ter. Muita informação. Né? Aí ele fala, poxa, mas foi um privilégio assim para você? Ele te deu essa exclusividade? Não. O que fez com que só eu tivesse, naquele momento, aquelas informações, foi a minha espera, foi a minha paciência, porque foi todo mundo embora e eu acho que também a conversa ficou mais leve com o secretário. Um vínculo certo, de certa Um ambiente, forma, né? um bom ambiente para poder você conseguir as coisas. Né? Você não pode jamais ser arrogante, estar acima do bem e do mal, você sempre está certo. Então, quando o jornalista vai por esse caminho, a chance de dar errado de 0 a 10 é 20. Então ele passou para mim essas informações. Por quê? O assunto ficou leve.
nós não ficamos conversando sobre polícia, sobre homicídio, nada. Ficamos falando sobre futebol, sobre esporte. Porque eu penso assim também, eu acho que falando do jornalista ou alguém que transmite alguma mensagem, alguma informação, você tem que se colocar o tamanho que você é. Você tem que entender que você é muito pequeno e não se achar maior que a mensagem. E toda vez que o cara se acha maior que a mensagem, a chance de dar errado é muito grande, porque as pessoas estão querendo escutar você, o que você tem para levar, qual a informação você tem para passar. E às vezes a pessoa chega... Acho que tá querendo ver ele. O jornalista em si é o porta-voz, né? Então você tem que saber expressar a notícia. Isso aí, você tem que entender a responsabilidade que você tem de transmitir uma notícia. Eu sempre falei e sempre falo o seguinte, qual é a minha diferença? Sempre foi em relação às pessoas que aparecem na televisão, estava lá fazendo a matéria, estava na rádio. A única diferença é essa. Que é a sua profissão. E eu nunca mudei, sempre fui a mesma pessoa. Nossa, você é a mesma pessoa, tem certeza disso? Absoluta. As pessoas acham que tá na TV é uma pessoa diferente. É um glamour, né? É a minha criação, são os valores. Sempre que eu tive dos meus pais e tenho hoje da minha mãe, e onde meu pai estiver, com certeza, continue essa pessoa. A essência, né? Exatamente. A essência é o berço que faz com que você seja a mesma pessoa. Uma vez em Laranjeiras, na frente da casa de mamãe, quando eu morava com a minha mãe, eu sentado assim no meio-fio, passou um grupo, aí olharam 2 vezes e me reconheceram. Aí, você é aquele repórter? Sou eu sim. Mas assim, de chinelo? Sentadão? Eu falei, sim, qual o problema? Eu sou como vocês. Não, Nenhum problema, sou normal. Os caras acham que você vai na praia, dá uma olhada no calçadão, no shopping de terno, o cara o dia inteiro. É porque é a imagem que passa, né? A imagem que a gente porque o cara só vê todo dia, tá lá, Jorge Félix, todo dia de terno, todo dia de terno. Mas o cara de shorts e camisa, fala, não é ele, não. Porque é claro que você, na vida é assim, né? É claro que você tem que ter um limite para tudo, né? Lógico. Até pela profissão que tem. Mas você também não pode ser tão diferente daquilo que você é. Sim. De maneira alguma. Porque antes do profissional tem a pessoa. Sim. Que é o... E a pessoa que faz o profissional, né? Então você tendo uma certa relação, ainda mais parte de repórter. Se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa que não sabe chegar nos lugares, você acaba perdendo essas exclusividades que você mesmo falou. Essa do livro mesmo, antes da gente conversar aqui, de começar o bate-papo, os pais, né, do Sávio, que foi jogador da Desportiva, enfim, né, do Flamengo, Real Madrid, Seleção Brasileira. Savinho, só cortar. O Sávio. A Rebote te espera. Gente boa. Já compartilhou gente nosso post. Gente finíssima. Aí ele me fez um convite para participar do livro dele, o que me deixou muito orgulhoso. Perguntou se eu queria participar. Foi Sávio. Você provavelmente acompanhou o Sávio começando até sair, ele saiu cedo. Eu acompanhei mais... muito rápido, né? Muito rápido. Eu acompanhei mais assim depois do que quando ele começou, porque ele saiu, né, muito rápido. Eu falei, Sávio, tá doido? Claro que sim. Eu pensei até que era brincadeira dele. É o Anjo Loiro. Hã? É o Anjo Loiro. Eu indo para a TV Gazeta, eu ali na Praia do Canto, já quase chegando, a ligação, parei o carro, Sávio, aí fazendo o convite para participar do livro dele. O que eu quero dizer com isso? Outra que eu consegui, assim, estar no ambiente em que a maneira como você é, que favorece, né, que você consiga as coisas, foi quando eu conto no livro de Sávio, eu pela TVE, eu acompanhei o jogo entre Fla-Flu, o jogo entre Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, na decisão do Campeonato Carioca, em 1995, você lembra muito bem, acho que sim. Mas se não lembra, se você não pegou essa época, aqui é um gol de barriga do Renato Gaúcho. Quem não pegou essa época sabe da história, não tem todo mundo sabe. Pelo menos já viu. Já viu. Aí a mãe nunca gostou, a mãe dele, Sávio, Dona Rovena, o seu Mazinho, nunca gostaram assim de aparecer, de dar entrevista. Aí ela abriu a exceção de que eu pudesse acompanhar essa partida na casa da família, ali na Praia da Costa, ali num condomínio, no final da Praia da Costa, perto do Clube Libanês. Então, são coisas que a gente consegue porque a gente na profissão que a gente é também no dia a dia. Sim. Acho que a pessoa sente essa confiança e se sente à vontade, né? Igual nesse caso que eles não gostam de dar entrevista, as coisas.
E Aí tá você aqui. tem que se sentir o mais confortável possível pra... Não precisa de propaganda aqui, mas aqui, ó, né? O livro. Pô, isso aí eu livro faço Sábio. questão de... Esse aí, Página 68, contando essa o história. livro lá. do homem. Ah, eu E sei esse que eu livro, gosto e esse demais, livro né? fala da história, da carreira do Sábio? Conta toda a história. Não é porque eu estou no livro, mas eu indico perfeitamente, até porque por ser um jogador capixaba, né? Então você sim. conhecer mais o jogador sábio e a pessoa sábio. E você Aqui pode está ter contando a certeza história. que tem E um muita gente que nem grande sabe que ele jogador, é né? aqui Um do ídolo estado. do Flamengo. Né? É, acho Aquele- que sabe, é. Aquele ataque dos sonhos do Flamengo, né? Edmundo, Romário- Sávio e Romário, né? Que acabou para muitos O se de tornando 95, né? que Os se- bad boys, né? se tornando o ataque do pesadelo, né? Não Que ganhou acabou nada, não dando né, cara? certo. Não Rapaz, deu aquele- muito. Deu certo, mas não deu muito Brigou certo. pra não cair, né? Aquele Brigou time, para não se cair. engano. E nesse episódio também que eu acompanhei depois a final, na casa da família de Sávio, eu antes fui até Nova Friburgo também acompanhar o treinamento. A gente foi de carro pela TVE acompanhar a concentração do Flamengo para essa decisão diante do Fluminense. Aí na época eu entrevistei o Vanderlei Luxemburgo, entrevistei o próprio Sávio, que era o nosso foco, e foi muito legal essa matéria, uma reportagem que me marcou muito também. Então, tem como você falar alguns momentos marcantes no jornalismo esportivo que você viveu? Bom, além desse que eu já contei, né, do Marcos, que queria encontrar a mãe, sem dúvida alguma, outros 2 momentos, ou 3 momentos. Um foi os Jogos Pan-Americanos, eu fiquei 2 dias no Rio de Janeiro, em 2007. Sim. Foi também a Copa das Confederações. No Pan-Americano você ficou acompanhando alguma seleção Remo, específica? eu fiz o remo e a gente saiu rapidinho do remo, a gente foi até Copacabana, vôlei de praia. Quando a dupla a Juliana e Adriano Larissa, Bechelder. a Juliana e Larissa Capixaba, Larissa, é isso não é mesmo. isso? Ah, Juliana A Larissa Capixaba. Adriano Biachelder era outra dupla brasileira Mas também. era antes ou depois? não Mas lembro, é dessa não. Mas época é mais ou É mais ou menos menos. nessa época. Aí a gente correu para entrevistar, porque a Larissa é capixaba. E a gente conseguiu essa entrevista. Então a Copa das Confederações também, 2013, a gente foi no ônibus, eu e Rafael Zambi, cinegrafista, a gente foi no ônibus, saímos daqui numa quinta-feira, um dia de viagem até Brasília. Os torcedores compraram esse ônibus e a gente foi junto com eles. Ainda, claro, na volta a gente retornou de avião. A gente foi Brasil e Japão. E nesse dia, aí fora do esporte, a única emissora, eu conto isso também, se vocês procurarem aí, quando a Gazeta completou 40 anos, a TV Gazeta completou 40 anos, aí um depoimento de alguns profissionais. E nesse meu depoimento eu falo desse episódio que aconteceu, a gente cobrindo a Copa das Confederações. A única emissora fora de Brasília, ou seja, de afiliada que estava naquela confusão toda, foi a nossa equipe, eu e o Rafael Zambi. Foi uma manifestação que teve do lado de fora do estádio Mané Garrincha, e aí polícia no meio, bala de borracha para tudo quanto é lado. Eu conversava, tem essa gravação, eu conversava com o cinegrafista através do microfone, que ele foi para um lado, eu fui para o outro, e me agachando, e eu via aquele barulhinho batendo assim no tipo um alambrado, naquela proteção, tim, tim, era bala de borracha. E eu ali no meio, e a gente acabou fazendo essa reportagem. Aí foi uma outra reportagem fora da Copa das Confederações. Um perrengue, né, na verdade. Um perrengue que, graças a Deus, deu tudo bem, né? Saiu tudo bem. Aí virou a história boa a como história é. boa. Virou história boa, depois vira A história boa, mano. Agora, o meu maior momento na carreira, sem dúvida, foi cobrir a Copa do Mundo. Foi, que eu fiquei de 7 de junho a 10 de julho, cobrindo durante 33 dias pelo Sport TV. Eu fiz nada pra cá, nada, nenhuma reportagem eu fiz pra cá. Eu fiquei o único repórter de afiliada, os 2 outros repórteres Globo Minas, os 2 cinegrafistas Globo São Paulo, o nosso xerife, que era o nosso chefe do Sport TV, o editor de imagem também do Sport TV. Então, E como que você recebeu esse convite? foi o Jorge Boeri. Ele me ligou, eu chegando para trabalhar, aí ele, Félix, falei, fala Jota, Jorge Boeri, falei, fala Jota, me levou para a TV Gazeta. O que foi? Falei, tudo certo? Tudo certo. Acabei de decidir aqui agora, você vai cobrir a Copa do Mundo. Eu falei, que isso? Rapaz, aquilo ali... você tá brincando? Não, você vai cobrir a Copa do Mundo e tal. Eu falei, tá bom. Aí teve a reunião para ele apresentar. Aí na reunião, a Rafaela Marquezine, que apresenta, né, Sim. o S1,
o Humberto Gomes, o Buero e Paulo Sérgio. Todo mundo assim, como a gente está na sala. Aí ele fez o comunicado oficial, ó, não só pelo trabalho, há mais tempo aqui, pela competência. Claro que você não vai, eu poderia ter um dia, mas se eu tenho da competência, a pessoa tem que ir. Então, em primeiro lugar, a competência, a possibilidade de ir diante daquilo que você está fazendo. Aí ele comunicou, fiz um curso 15 dias antes da Copa do Mundo começar, fiz um curso no Rio de Janeiro de 5 dias, aí reencontrei até o Guido Nunes e também o Rafael Deante, que hoje continua, né, lá na TV Globo, e inclusive o Guido, que foi da TV Globo, foi do Sport TV também, e ele até cobriu férias, né, ele cobriu as minhas férias, já cobriu até as minhas férias. Aí fui para Belo Horizonte, e lá no Rio de Janeiro, durante esse curso, eu fiquei sabendo que aí cada repórter de cada afiliada, de cada Globo, né, que tem Globo Minas, né, Rio, São Paulo, Brasília e Nordeste, né, que fica e lá aí em eles Recife. vão remanejando a galera para cada canto. Cada canto. Ó, cada Félix, Jorge Félix, você vai para Belo Horizonte. Pô, que legal, porque eu gosto também de Belo Horizonte e perto, né? Fui 33 dias direto e para cobrir a Copa do Mundo assisti 6 partidas. Não assisti a 7ª porque perdi o ingresso, porque além da credencial, né, que está aqui, a credencial você tem que ter esse ingresso, né, para assistir a partida. E como que você perdeu esse ingresso? Aí que está a pergunta, porque a gente do lado de fora do estádio Mineirão, aquele monte de gente, e eu com o cinegrafista, o Maguila, apelido dele. Aí eu cheguei, todo mundo saiu, entrou todo mundo. Falei, opa, beleza, ó, então aqui fora terminou a nossa parte, vamos entrar para assistir a partida. Aí eu, cadê? Porque dava permissão de você ir até um local no Mineirão, tipo na sala de imprensa, que é imensa na época, né? Aí eu falei assim, ó, com ele, ó, perdi o ingresso. Não, como você perdeu o ingresso? Não, perdi o ingresso. Perdi o ingresso. E logo do jogo do Brasil, né, do Jorge? Chile. Se fosse um outro jogo Gana e Uruguai, Gana e qualquer perdi o jogo, ingresso. tava bom. Ia Aí aí no tropeirão lá e tá tudo certo. mas aí Ia pro barzinho ali no... Brasil, Alemanha e outros jogos, porque aí o chefe lá, ele entregou para mim, né, os 2 ingressos, mas aí Brasil e Alemanha, eu peguei o ingresso cinegrafista, que ficou comigo. Se eu soubesse, tacava fogo, Então, hein, cara. Fala a verdade. Se você pudesse, você tacava eu fogo. acho que tá aqui, rapaz. É um Eu não desses vi, aqui. não. Não viu, não? Não. É porque ele não tem um nome. Ou eu rasguei e joguei fora. Pode ser. Mas sabe por quê? Acho que eu guardei com carinho. Porque na fase de classificação, né? Na primeira fase tem os nomes, porque já tem as partidas definidas. Sim. Né? Já tem as partidas E definidas. depois só tem Tem os confrontos. os confrontos. Então né? o ingresso não vê o nome. Então tenho aqui, ó. Aí tem Bélgica e Argélia, tem Costa Rica, Inglaterra 0-0, Colômbia e Grécia, Argentina e Irã. Esse Colômbia e Grécia, Ramos Rodrigues fez um golaço. Eu tô confundindo. Não, foi Pode contra ser, o Japão. pode ser, Ele fez. pode ser. Eu lembro bem do gol de Messi contra o Irã, gol de falta 1-0. Esse aí eu lembro Também bem. lembro Você desse viu gol. o homem no estádio, né, também, né, Jorge? Não, no estádio e treinando, porque o Argentina treinou no CT. Isso é privilégio Cidade de do Galo. poucos, viu? E eu acabei sendo expulso também, entre aspas, do treino da Argentina. Que fizeram o portão fechado? Dá uma olhada aí, mano. Não, porque aberto, porque o André Rizek, porque todo dia a gente entrava ao vivo. Todo dia a gente entrava ao vivo. E eu falei assim, ó, Jorge, você vai fazer o treino da Argentina hoje. Eu falei, beleza, vamos lá. Cidade do Galo, né? Aí tô lá porque a FIFA abria 15 minutos para você fazer as imagens, para você fazer a sua participação, né? 15 minutos. E quando estava terminando esse tempo, eu falei assim com a central lá no Rio, falei assim, ó, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. Aguenta aí, vai entrar, tá terminando, não deu outro. Quando eu entrei ao vivo, acabou o tempo, aí segurança, todo mundo E entrou. eles já vão tirando logo, não querem nem saber, né? Não tem conversa. Eu falando, aí eles entraram na frente, aí o André Rizek até brincou, primeira vez que eu vejo uma equipe sendo expulsa ao vivo. Mas aí depois foi legal, porque a repercussão, aí no outro dia, quando eu liguei para entrar ao vivo, né?
Aí a produtora, foi você que foi expulso então lá do trem? Eu falei, exatamente. Tudo Eu vira fui expulso. história, né? O maior Obrigado por evento começar mais esportivo. No treino da Argentina lá, que eu vi o Messi então treinar e jogar contra o Irã. Que privilégio. E me diz aí do jogo da Brasil e Alemanha que você tava em campo, cara. Me fala o sentimento, fora a raiva que a gente já sente, mas quem tava ali. Um momento marcante da minha geração, assim, que foi cobrir a Copa do Mundo, eu não lembro de outra pessoa ter ido. E quando, acho que não foi, e lá todo dia a gente fazia matéria, todo dia. Mas em alguns momentos, a Globo, tipo a central do Sport TV, falava assim, ó, equipe de Belo Horizonte, vocês vão ficar por conta dessa matéria. Isso significa o quê? Que aquela matéria que a gente estava fazendo iria se espalhar, seria o carro-chefe, né, de toda a grade do Sport TV. Então nós ficamos responsáveis por 3 reportagens, por 3 matérias. Essas 3 matérias eu acabei fazendo. O chefe lá me escolheu para fazer. Me escolheu na primeira, escolheu na segunda e na terceira eu falei com ele, que era Brasil e Alemanha. Eu falei assim, vem cá, eu vou fazer essa matéria. Ele olhou para mim, quem sabe? Não deu aquela moral. Doido pra ser escalado. Aí eu falei assim, não faz isso Jorge, não, não faz isso não. Só rapidinho aqui. E lógico, você já tinha muitos anos de jornalismo, já foi muito experiente para a Copa. E uma semifinal, Brasil e Alemanha, tranquilo para você? Ou você sentia assim, dar aquela tremida, a fala errava? Ou você levava de boa? Não, eu assim, tão focado, né, naquilo que você está fazendo, que você quer dar o melhor, a estrutura, que depois eu conto um pouco a estrutura, que ficou só com a nossa equipe de Belo Horizonte. Que eu particularmente pensava em dar o melhor. Brasil e Alemanha, Brasil perdeu. Semifinal de Copa. Mas claro que pesa. Sim, não. Mas ali você tem que deixar os sentimentos de lado, né? Você tem que fazer o trabalho bem Não, feito. eu digo assim, pela pressão do que era do tamanho Porque que é o ali jogo. acredito o eu que tamanho, seja né? o auge Não, sem dúvida, sem de um dúvida. jornalista esportivo. Não, lógico que ele no maior chegou lá, evento. fez da melhor maneira, mas eu digo assim, aquele sentimento que ninguém sente, é só você mesmo. Aquele de torcedor, Tava né? tranquilo. Eu conhecia até o pessoal já todo dia no Mineirão, né? Entrava e tal, aí a sensação a melhor possível. E quando aí fui escalado para fazer Brasil e Alemanha, aí todo mundo lá do meu lado, os repórteres da Globo, apresentadores, que apresenta a Patrícia Poeta do meu lado, o Pedro Bassan, essa galera toda assim, a gente assistindo a partida junto. E quando tava assim, 4, pelo menos, 4, 5. Fechou o primeiro tempo 5-0, né? Então todo mundo olhou assim um pro outro e falou, o que que tá acontecendo? Será que é verdade? Tô Exatamente. sonhando. Essa Era pergunta isso que eu ficava pensando também. Foi essa pergunta que eu fiz. Enquanto você tava na arquibancada, eu fui acender a churrasqueira, voltei e tava 3-0. Aí eu falei assim, mas isso é verdade? Não, é verdade. Aí terminou a partida, aí a gente foi lá para a sala que é gigantesca, né, de imprensa. Aquele clima de velório. velório. Nossa, total. Aí o editor não tava assim, a internet não tava legal lá, acho que muita gente e tal. Ele falou assim, pô, vamos pro hotel. Por quê? No hotel, um quarto foi montado para fosse um escritório. um escritório, reunião, para editar e tudo mais. Aí a gente falou, não, vamos editar no hotel. Aí a gente foi pro hotel, editamos e saiu essa matéria. E no dia seguinte eu fui lá também. No dia seguinte eu fui lá no Mineirão fazer essa... Eu não vi nenhum... reportagem. A reportagem. Eu vi a Eslovênia, foi uma equipe da Eslovênia ou da Finlândia, acho da Eslovênia, até me entrevistaram e tudo. Ele, English ou português, espanhol? Eu disse, não, vamos meter um espanhol aí, vamos meter Morena, que leu aquela partida, Brasil e tal. Vamos dar uma gastada. Portunhol, engana pra caramba. Foi lá, aí me entrevistou e tal, e no outro dia até uma angolana atendeu a gente super bem, falou, me identifiquei, a gente ia fazer a reportagem aqui. Não, tranquilo, fui lá no campo, fui na arquibancada, fui perto do gol, e a gente fechou. E a última matéria da nossa equipe lá em Belo Horizonte foi a minha, tanto é que à noite a gente foi para um bar assim perto do hotel, aí a gente acompanhou, que legal, a gente até comemorou assim a matéria saindo, a matéria passando lá no Sport TV. E a estrutura que vocês têm por trás de tudo, que a gente aqui não vê? Sensacional. Eu parei para pensar, eu falei assim, rapaz, o que eles estão me dando aqui, se eu pensava em dar 100, eu tenho que dar 10 milhões de empenho, né, para apresentar e entregar sempre o melhor material possível. Por quê?
Logo quando eu cheguei, 3 carros para começar. 3 carros só para nossa equipe. Só para nossa equipe lá. Vocês eram de BH, assim dizendo. BH. Só pra gente. Literalmente a estrutura era padrão FIFA. Não, né? padrão. Literalmente. Padrão. Ficou, acho que de canal fechado, claro, audiência total, e ficou em segundo lugar, atrás só da Globo, o Sport TV, em termos de audiência. Pra você ver. Há 3 carros à disposição da gente, 3 carros alugados, um em meu nome. Já cheguei no aeroporto, o meu nome e tal. 3 carros. Um caminhão de ao vivo, só para nossa equipe. Um caminhão de ao vivo só pra gente. A gente chama de Live View, que é o mochilinho, que é aquele equipamento para entrar ao vivo. E o hotel, enfim. Esse caminhão ao vivo é aquele que faz toda a transmissão mesmo, que tem aquele satélite. É um menor, tipo uma... Não é uma van, né? Tipo um micro-ônibus. Um furgão, é uma grande, né? Grande. Você, pô, só pra gente isso aqui, só pra gente. Aí, tanto é que logo no começo também, quando eu cheguei, fui fazer a apresentação da equipe de segurança, exército e tal, todo mundo se apresentando, falou, você vai fazer essa matéria amanhã. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí helicóptero e tal, aquele negócio todo. Aí fiquei batendo papo, inclusive, até com o piloto capixaba. Aí falei assim, Félix, daqui a 1 hora você vai entrar. Pô, daqui a 1 hora entrar ao vivo? E lá na apresentação do esquema de segurança da Copa do Mundo em Belo Horizonte. Eu falei assim, caramba, eles vão embora, o helicóptero vai embora daqui a pouco. Não, segura. Eu falei, como é que eu vou segurar? O general aqui do meu lado. Como é que eu sou o general Félix, não, eu sou o repórter Félix aqui. Eu não, conversa aí. Eu fui lá com o oficial. Aí, antes de ir para a Copa, olha só, cada história vai puxando outra, né? Antes de ir para a Copa, aqui no Xuri, eu fiz uma matéria aqui no Xuri, lá dentro. Aí os internos, né? Os presos fazendo coisas assim, souvenir, né? Sim. Aí me deram de presente. Eu falei, legal, me deram uns 4, 5. Eu falei, me dá aí. Aí peguei um. Aí eu coloquei no bolso. Aí chegou lá, nesse dia, do esquema de segurança sendo apresentado, eu fiquei conversando com o general e tal. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Eu queria dar aqui de presente pro senhor e tal. Pô, que isso, sou lá do Espírito Santo e tal. A gente vai entrar ao vivo daqui a pouquinho no Sport TV, mostrar tudo isso aqui, tá? Ele é mesmo? Agora, daqui a pouquinho. As imagens que nós fizemos e o helicóptero aqui. Inclusive, se o senhor permitir, eu gostaria muito de entrar ao vivo com o senhor. Seria uma honra para mim. Aí você vai fazer a festa, né? Faz toda a honraria, né? Já tinha dado presente para ele. Eu falei assim, poxa, o senhor podia quebrar um galhão para mim. O quê? Pô, a gente vai entrar então daqui a pouco ao vivo? Daqui a pouco, uma hora. Daqui a pouquinho. Só que eu queria esses helicópteros atrás da gente. Não, tudo bem. A gente espera, rapaz, o general lá, o comandante, ele segurou os helicópteros. A gente fez a entrada ao vivo, entrevistando o general e com os helicópteros atrás, lá para poder ilustrar, né, o ambiente que a gente estava. Então, foi muito legal também esse dia. A gente que vê de fora aqui, a gente não tem nem acha que é fácil, né? Ver a matéria bonitinha, editadinha. E você já tá tudo combinado, tudo E certinho. você tem que agir como produtor também, né? Não consegui, pronto, fazer o quê? Eu fiz só uma pergunta, não pode? Não, tá bom. Falei com o cara lá, mas o cara não quis. Não quis, acabou. Mas aí isso eu não converso com ele. Tem que ter um jogo de cintura, né, Jorge? Jogo de cintura. O repórter tem que ter um feeling ali, aí pra saber até onde pode chegar, né? Aí consegui fazer essa. Todo dia que tinha que entrar ao vivo para poder falar assim, as manchetes dos jornais. Eu fiz até um ao vivo onde o Papa celebrou a missa lá em Belo Horizonte. E, enfim, todo dia era ao vivo e matéria, todo dia. Durante 33 dias, eu tive folga 4 dias, assim. E passou esse pra voando você também, né? Voando. E, inclusive, A Copa do Mundo passa E é uma rápido. vontade de não acabar, né? E um desses dias que eu tive folga, encontrei com o cinegrafista da TV Globo e o Rafael De Angeli, que a gente ficou batendo papo de 2 da tarde, a gente almoçou e ficamos até 8 horas da noite batendo papo ali na Savassi. Ele estava acompanhando a Alemanha, o Rafael De Angeli. E só resenha de trabalho, com certeza. Fora o network que você faz, né? Esse pra você acha que foi o seu... O ápice. O ápice de trabalho, assim? Foi. Lógico que tem muita coisa pra acontecer ainda, mas você acha que, pô, aqui eu cheguei onde eu almejava chegar. Porque aí que tá que você chegou e não pode se acomodar, né? Sim. É quando o cantor, a cantora lança uma música e você não pode ficar só naquela música, né? Você tem que trabalhar para que outro sucesso aconteça. Então é a mesma coisa. Eu fui ótimo, maravilhoso, é um momento único na minha vida, sim. Mas passou, vai ficar para sempre para mim?
Claro que vai ficar. Mas pra você sempre. também quer viver aquilo mais vezes, né? Quero viver mais vezes e quero, pensando até, adiantando aqui, quem sabe, se Deus quiser, eu nunca cobri uma, assim, fora daqui, nunca cobri uma Olimpíada. Quem sabe ano que vem. Né? Nesse novo projeto que eu estou, inclusive, uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com o Paulo Vanderlei, que é o presidente do COB, né? O Comitê Olímpico Brasileiro. Paulo Vanderlei foi presidente da Federação de Judô aqui do estado, ele era dono de uma academia na Praia do Suá, em Vitória, e foi presidente da Confederação Brasileira de Judô. E eu acho muito legal ele citar alguns nomes, pelo menos 2, 3 nomes, daqueles repórteres que deram maior cobertura para ele, na época que ele era o treinador da academia em Vitória. Aí ele cita o meu nome, ele cita, por exemplo, de Jorge Boeri também. Isso é difícil, né? Para a maioria isso é difícil. Você dar esse retorno, a gratidão pelo aquilo que outras pessoas fizeram, que para mim será sempre uma obrigação. Sim. Né? E falando nisso, já que você falou, quais são os seus projetos hoje, Jorge? Assim, o que você está pensando? São 2. Eu tenho já o Humberto Gomes, que é diretor de um portal, porque o ano passado, durante a Copa do Mundo, eu fui para um projeto pessoal. Aí, quando eu voltei, aí o Humberto chamou para apresentar, junto com o Jorge Boeri, um programa no portal, né? E o Humberto Gomes, a gente trabalhou junto também na TV Gazeta. Ele lá do Catar, eu chamava ele ao vivo, eu sempre brincava e ao mesmo tempo falava sério, que naquele momento não tinha ninguém ao vivo falando direto do Catar, porque a gente, sempre às 3 horas da tarde, a gente fazia um programa de 1 hora sobre Copa do Mundo em dia de Jogos do Brasil. Sim. Então eu falava, todo momento, eu duvido que aqui, né, nesse momento, aqui no Espírito Santo, quem sabe até no Brasil tem alguém ao vivo falando direto do Catar, então vamos pro Catar agora? Aí chamava o Humberto. Aí depois disso, eles me convidaram para fazer um programa toda segunda-feira, a gente começou com às 18 horas, mais conhecido como 6 da tarde, e agora passou para as 6h30 da noite. Então eu estou apresentando, estou fazendo a reportagem, estou produzindo, estou editando, estou fazendo tudo nesse programa de meia hora, toda segunda-feira, nesse portal, que é o início, está começando, né? Inclusive a gente tem que trabalhar muito, muito mesmo para poder divulgar cada vez mais, mas eu estou assim, em conversa com o próprio pessoal de a gente se organizar melhor no sentido de pegar, né, o sentido do programa, a função do programa, ficar redondo para aí a gente começar a divulgar. E também um podcast também, se me permite também falar. Pode falar. O Hernandes também. Mandar um abraço aqui até para o Hernandes, ele me fez um convite. Eu participei do podcast com ele também, um bate-papo muito legal, umas 2 vezes. E ele me chamou para dividir com ele a bancada, digamos assim, uma vez por semana. Bacana. Falando de esporte. Então, até hoje eu estava vendo a entrevista do Fernando Rocha, que foi repórter da Globo, apresentador, né, do Bem-Estar, né? Bem-Estar. Aí ele falando isso, são os novos desafios e se reinventando, né? Como foi a palavra que ele utilizou. Porque hoje você tem que acompanhar o que está acontecendo, o que tem de mais atual no mercado. Com certeza. Senão você acaba ficando um pouco para trás. Exatamente. Aí é a modernidade, né? Que chegando cada vez mais. E como a gente está aqui agora, é como se fosse rádio. Então, para mim, não é que seja fácil, claro que, mas fico assim, muito, muito à vontade, porque... Familiarizado, né? Porque eu comecei em rádio, então você hoje tem, como as transmissões tem também, eu tenho a transmissão, tem no rádio e também hoje tem o vídeo, né? E agora há pouco tempo também, por esse portal, eu acabei sendo repórter um dia, e fui comentarista também. Sim. Pela primeira vez na minha vida eu acabei sendo comentarista. Foi muito legal. O jogo do Botafogo contra o Resende aqui pelo Campeonato Carioca, no estádio Kleber Andrade. Botafogo foi 5x0, 7x0. Acho que 7x0, né? Foi aqui, no Kleber Andrade. Esse aqui ganhou bem demais. E aí foi uma novidade também para mim, está sendo uma novidade para mim no portal e se Deus quiser, quem sabe também nesse projeto com o colega Hernandes que me chamou aí para... Mas pode falar o nome a gente colocar do portal, cara. Canal Nota 10, canal Nota 10, canal Nota 10. E nesse segmento, nessa pegada, teve o Casimiro, né, que cobriu a Copa do Mundo, botou até o Casé TV, Casé TV, fazendo um trabalho muito bom. Ficou também. grandão, né? E como eu falei que eu gosto de desafio, na Rádio Litoral também eu transmiti a Taça das Comunidades 2 vezes. Eu fui narrador durante 2 temporadas, 2 edições
da competição. Até na hora de chamar o tempo, né, do placar, eu falava... como é que é? Então vamos conferir agora, galera. É hora de conferir o tempo aqui. Eu chamava e vamos lá. O ao vivo deve ser difícil, viu? O ao vivo, pra você sentir esse feeling do ambiente. Cara, é complicado. Você tem que ter uma certa Parece fácil, mas é experiência pra difícil levar. às vezes. Não, Parece as pessoas fácil olham assim, um acham profissional fazendo. Não, porque antes da câmera ligar, você tem com um monte de ideias. Agora, quando o cara fala valendo é a hora. e liga a câmera e tá você, o microfone. E tá ao vivo, ali. e você não pode nem falar assim, corta. E os improvisos. Aí quando você me perguntou, Renato, de o que você faz de informações, que você pega um detalhe também que eu lembrei também, de pegar informações, como é que as coisas funcionam. Eu ia fazer, já estava certo de fazer para o Sport TV, Serra e Vasco pela Copa do Brasil aqui. Então eu iria fazer para o Sport TV. Eu estou em casa pegando informações e tal, para a transmissão, né? Aí quem me liga, Luiz Roberto, narrador. Sim. Tudo bem? Tudo, Luiz? Tudo bem? Beleza e tal? Rapaz, você tem um telefone de contato da assessoria do Serra? Aí passei, à tarde, isso no dia do jogo, eu passei... aí são notícias de bastidores. Aí eu passei o telefone da assessoria de imprensa do Serra para o Luiz Roberto, narrador. Isso, na prática, é o quê? É a pessoa empenhada em... nossa, sabe tudo. Claro que sabe tudo. Tem muitas informações, né? Mas o profissional tem que correr, tem que ir atrás dessas informações. É que muita gente acha que também o narrador chega lá... Senta lá e já tá tudo mais chegadinho. Ele tava correndo atrás de informação. À tarde ele ligou para mim. Do número do assessor, da assessoria de imprensa, da assessoria de imprensa. Aí ocorre que o cara. Aí, a galera acha que o narrador fica de boa, E aí eu cheguei lá no estádio, aí faltando 1 hora assim pro jogo, falei assim: você vai fazer pra Globo, não pro Sport TV. Caramba, eu liguei pra minha mãe na hora. Mãe, tô na Globo. Tá na Globo que... Mãe, eu liguei pra. Aí você ficou repórter de campo? Fiquei de campo. Eu e Eric Faria. Nós dois. Que isso. Aí uma vez também no futebol de areia, em Camburi, eu e Eric Faria também fizemos. Você pegou as competições, tudo que tinha aqui no estado, né? Vôlei de praia. Não, que eu digo futebol de areia. Futebol de areia. Que tinha muito Seleção torneio do Espírito regional Santo, São Paulo, Rio. Sim. Conheceu as feras ali, Buru, Mão. Os principais jogadores, Eu fiz uma matéria com o Buru, quando ele foi receber o prêmio de melhor jogador do mundo de futebol de areia, que saiu no Globo Esporte Nacional. Eu fiz a matéria com ele que saiu, ele provando a roupa. Aí, que ele ia na cerimônia. Foi na cerimônia da FIFA. Aí eu fiz a matéria com ele, claro, jogando e tal, as imagens dele jogando. E acompanhei ele lá na loja, provando a roupa que iria se apresentar lá para receber o troféu de melhor do mundo. Aqui no Espírito Santo já teve muitos bons momentos no esporte. Buru, que o nome é Vinícius, sabe? Vinícius, né? Mineiro, né? O começou no América Mineiro. Buru, Bruno Gente Malias. finíssima. Inclusive queremos o Buru, Bruno Malias. Todo mundo. Quem tiver oportunidade. O Jorge Bueri. Duda. Fez há pouco tempo. Pierre. Eu tenho contato deles, eu mando para vocês. Tô fazendo um apelo aqui, se estiver assistindo, dá essa moral aqui pra gente. O Duda são pessoas atletas que têm muito o que falar, muitas histórias, e o Duda fala até hoje que o primeiro repórter que o colocou em nível nacional fui eu. Ele, é mesmo, Duda? Não, você me colocou num esporte espetacular. O Duda, que hoje é vereador em Vitória, né? Bruno Xavier também, inclusive. Bruno Xavier, que é daqui, né? Da região. Aqui também. Tá sempre em Anchieta ali jogando, né? né? Jogou o brasileiro agora pela Anchieta lá no Rio. E o pai dele vende cocada ali, vende doces ali na pracinha de Jardim da Penha, em Vitória. E falando de esporte, qual é o esporte que você mais acompanha, assim, tipo, de prazeroso? Porque, assim, como esportivo a gente acompanha futebol, mas vai que você tá curtindo uma nova onda. Eu tô meio que não no NBA agora. Não, ele começou, ele foi campeão no basquete, né? Então ele tem, com certeza ele tá acompanhando. Jogos universitários, jogos escolares, aí depois foi pro praia, né? Como eu falei. Mas eu gosto de basquete, eu gosto de futebol, eu gosto muito de ver vôlei. Né? Jogar não, mas eu gosto de ver. Eu gosto também. Eu gosto mais de vôlei de quadra, pra assistir. Isso aí. Um vôlei bem jogado é bonito de se ver. O vôlei, né, de quadra, o vôlei de praia há pouco tempo também. Eu fiz a matéria com a Júlia, uma das promessas para Jogos Olímpicos. Sim. Ela e a mãe Joel, uma matéria que eu fiz pro Dia das Mães, ficou muito legal também.
Que mais? Enfim, acho que tem esporte que... Bateu o esporte, eu tô de olho. Né? Tô vendo o Campeonato Brasileiro Série B, Série C, passa aí às vezes na TVE, tô assistindo também. E isso é umas dicas que você vai recebendo ou você vai mesmo capitalizando isso tudo durante os dias? Durante os dias. Vê uma matéria, vê algo interessante, já vai, busca, vê se vale a pena. Uma coisa é você trabalhar numa emissora aberta ou na emissora onde eu estive durante 31 anos na empresa, quer dizer, 24 na TV. Aí é muito mais fácil de chegar às informações. A pessoa não é se oferecer, a pessoa apresenta, né? A pessoa chega para você e fala, tem uma matéria assim, tem uma reportagem assim, tudo bem? Ótimo. Mas é diferente desse projeto que eu estou praticamente começando, em que as coisas não vão chegar. Algumas coisas vão chegar? Sim. Vão chegar. Mas nesse momento, na maioria das vezes, eu vou ter que correr atrás para ter essa matéria. Então, o que eu faço hoje é ir em busca dessas reportagens. Por exemplo, dessa da Júlia e da mãe, no Dia das Mães, um colega falou assim, poxa, que tal, vamos fazer a matéria do Dia das Mães e tal, a matéria com a Joelma, a mãe, a Júlia, jogadora de vôlei de praia, pô, rende legal. Aí eu já tinha feito na TV a matéria com um remador, que é para-atleta, fui lá e fiz a reportagem com ele. Uma reportagem que eu fiz também de manhã sobre canoa havaiana. Cheguei lá às 5 horas da manhã aqui na Praia da Costa, em Vila Velha. Aí fiz remei, quer dizer, coisas que eu estou fazendo até que eu nunca fiz na minha vida. Entrei no barco pela primeira vez, remei com o pessoal pela primeira vez. Eu nunca tinha feito isso. Hoje, talvez até me disseram o seguinte, que você deixou de ser CNPJ para ser CPF. Eu achei legal essa observação, que eu entendi que talvez muito preso a certas coisas. Mudou a experiência, né? Mudou a experiência e você abriu o leque e você ter o próprio pensamento, porque nem sempre o que você fala vai ser, porque tem o editor, tem a chefia, não, vamos por aqui, mas será que o que a outra pessoa está falando é o certo? Sim. Não quer dizer também que aquilo que eu digo é o certo. Mas pelo menos... é o que você pensa naquele momento. Pelo menos é o que eu penso e pelo menos hoje ter quase que a certeza de dividir uma opinião, de dividir uma sugestão. E muitas vezes você fala as coisas, a pauta, a sugestão já chega. Então você vai ter que fazer aquilo. E já teve vezes de você foi escalado para alguma reportagem assim que não estava muito afim de fazer ou algo do tipo e no final acabou se surpreendendo com um feedback muito positivo, uma exposição muito grande? Não, eu nunca, sempre fui fazer as matérias sempre de bem com a vida, porque é a profissão que eu amo. Nesse depoimento, falo novamente, nesse depoimento de 40 anos da TV Gazeta, que eu falo o seguinte, no final eu dou uma parada e falo, eu amo jornalismo. E é isso, eu amo, então eu sou apaixonado pelo que eu faço, então eu vou feliz em todas as matérias que eu vou fazer. Agora, se você me perguntar assim, e sendo mais do que sincero, o que você, menos, não é que você não gosta, o que você menos gosta de fazer? É o chamado Povo Fala. Eu sei, sabe? E na rua entrevistar as pessoas. Me dá 10 matérias, 20 matérias para fazer e me dá um Povo Fala. Vou preferir as 20 matérias. Por quê? O Povo Fala, você chega para entrevistar as pessoas de repente não estão no bom dia, né? Naquele momento. Estão atrasados. Não é combinado, né? Não é combinado, é algo que acontece ali. Claro que ninguém é obrigado a dar entrevista, mas você chega, a pessoa... Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa ainda que te prejudica. Às vezes você chega para fazer a pergunta, a pessoa começa a falar de outra coisa... e contra a emissora que você trabalha, enfim, sabe? Tá nessa onda mesmo. Então não é que eu evitava, não, mas eu gostava menos de fazer isso. E gosto menos, não é que eu gosto menos de fazer. O povo fala, gosta de fazer? Gosto, mas se me derem 10 matérias, eu vou fazer. Melhor. Ter o projeto final mais elaborado, deve ser mais prazeroso, melhor. Profissional. É melhor. Uma vez eu saí do carro fazer a matéria até onde eu fiz não foi nesse dia que eu fiz com ele, não. Foi outro dia no laboratório com o Paulo André, esse que participou do BBB. E aí fui fazer o corredor, né? Também. E aí também, né? Agora é BBB e também o corredor, mas é corredor e foi BBB.
Aí eu cheguei nesse laboratório, ele fazia teste lá, até entrei ao vivo com ele nesse laboratório e tudo, e com o pai dele, o Camilo. Mas um dia anterior, ou um dias antes, eu cheguei, a gente estacionou o carro. Quando eu saí do carro, aí em cima do que eu falei, que as pessoas, a emissora é isso, não sei o quê, aí a mulher passou e começou a falar um monte assim. Aí eu respondi para ela o seguinte: tudo bem com a senhora? Boa tarde. Primeiro, boa tarde. E segundo, sabe o que a senhora tem que fazer? É não assistir. Se a senhora está falando, é porque a senhora assiste. Mandou bem. Se a senhora está falando tudo isso, eu vou respeitar o que a senhora está falando. Mas uma sugestão, uma dica que eu dou para a senhora: deixa de assistir. Porque a partir do momento que a senhora está falando tudo isso, é sinal que a senhora está acompanhando a emissora. Então deixa de acompanhar. Está acompanhando muito bem. Está acompanhando muito bem. Porque você tem crítica para fazer, você tem isso aqui, é porque está vendo. Foi a resposta que eu dei. Mas também tem tanta coisa. É um tapa de luva que você dá na pessoa. A TV né? tem Deixa de tantas assistir. opções, tantos canais. Mano, Hoje ainda então, tem né? mais do que antigamente. Hoje então, né? Nossa Então aí Senhora. a pessoa vai lá, assiste aquele canal, faz pipa só pra depois ficar gerando crítica. Mas isso é algo que ronda muito, veio junto com a internet, né? Essa galera que critica e também não larga a mão de ficar ainda atrás da pessoa. Acho que falta. Vulgo Twitter, né? Vulgo Twitter, que Twitter, porra. Não, o Twitter é pra isso. O Twitter é pra sentar o pau, pô. O Twitter não foi feito pra... As pessoas têm que Fazer fazer amizade. fazer amizade. Meu pensamento é o seguinte em relação à rede social: é respeitar a opinião do outro. Acabou. E tá tudo certo, né? Você Mas fala isso é o mais isso, difícil ok. de acontecer na rede social. Mas aí é questão não eu vou falar de educação, mas é de personalidade mesmo. Sim. De personalidade, porque as pessoas, elas às vezes acham e têm o direito de falar tudo o que quiserem, e não é assim. E não é assim. Tem que, acima de tudo, respeitar. Tem que ter E o puxando filtro. esse... A gente tá falando de internet, né? Não quero te chamar de velho, mas você veio da old school do jornalismo. Seminovo. A old school do jornalismo. Montou pauta na máquina de escrever, com certeza. Puxa- Você tava do meu lado, não, né? Como é que você viu? Como é que você viu isso? Foi exatamente isso. E esse- Hamilton, acho que é Hamilton. Não, eu não sou dessa, eu não vou saber o nome, mas Não. eu lembro que existe a máquina de escrever. Não, eu tô brincando porque se você falou máquina- exatamente o que eu escrevia, eu batia na máquina de Não, escrever. com certeza, você veio da época. E eu queria, assim, sua opinião sobre a internet hoje, porque, assim, a favor, o jornalismo usando a internet, porque, assim, antigamente a gente via pessoas se preparando para a profissão, jornalismo, a gente via jornalistas extremamente preparados. E hoje, cara, como tem a internet aí, qualquer um se julga jornalista. Até na hora de buscar informação Também antigamente era informações uma em coisa lugares mais não difícil. confiáveis, pessoas rasas no assunto. Assim, não quero jamais que você critique essas pessoas, mas como você vê a internet hoje, o jornalismo usando a internet, assim, se você vê isso como benéfico ou talvez não tão legal. Eu falo que a internet é um mundo, né? Como é que é? Gui? Mundo sem dono, alguma coisa assim. Uma terra sem lei. Não. Terra sem lei, exatamente. A terra sem lei. E não pode ser assim, né? Não pode ser assim de maneira alguma. Eu sou a favor, até pouco tempo, teve uma manifestação de que o sindicato, por exemplo, pedia ou reivindicava, fazia a manifestação no sentido da exigência, né, do curso Sim, de que jornalismo. antigamente tinha, hoje não tem mais. Não tem mais. Do curso de jornalismo, ou então que tenha, né, na carteira de trabalho, que é jornalista. Esse é o primeiro ponto. Acho que a partir daí já cabe a minha resposta, de que você não pode sair por aí dizendo que é jornalista, que é radialista. Será que um médico pode não ser médico? Ou seja, a pessoa chega e fala que é médico. Eu vou te consultar eu e vou o te cara consultar não e não tem um estudou nada, registro exigência lá alguma. do CRM ou do Conselho Regional de Medicina, isso. ou então do Conselho Federal, um advogado e por aí vai, engenheiro, um arquiteto. Tem que ser a mesma coisa para o jornalismo. Não é porque eu fiz jornalismo, eu lutei para conseguir isso. Sim. Tanto é que uma das exigências para que eu estivesse, por exemplo, eu tinha a condição lá atrás na TVE de ser repórter, porque eu tinha na minha carteira, e tem na minha carteira, locutor e entrevistador, e que tinha essa brecha para poder participar, por exemplo, da televisão. Então, para ir para a TV Gazeta, eu tive que fazer o curso. Eu já pensando, falei assim,
poxa vida, quem sabe amanhã ou depois, se Deus quiser, estarei Se é o meu alvo, né? Tem que me preparar. me preparar. E eu fiz em 6 anos. O curso em 4 anos eu fiz em 6, porque já trabalhava. Então eu fiz em 6 anos. Eu passei em uma universidade, depois fui para faculdade. Então tem que ter o diploma? Tem que ter o diploma. E eu acho também que os sindicatos, tanto do jornalista como do radialista, tem que ficar em cima. É difícil? É difícil. Hoje eu vou te É dizer difícil. que é impossível, tá? Então, é difícil? Vou colocar difícil, vou colocar impossível, para poder, né, ter a chance de fiscalizar. Para ter uma esperança. Ter uma esperança. Então, eu acho que hoje tem que ter os sindicatos, tem que fazer essa fiscalização, porque é inadmissível você pegar um microfone, você pegar uma caneta, você pegar um computador e sair escrevendo aquilo que você quer e falar tudo aquilo que você quer. Porque ali não vai estar me representando. Sim. Como jornalista e como até radialista. porque hoje qualquer um monta um blog, né? E solta a informação que quiser. Porque o grande problema é assim, depende do tema, eu penso. Se o cara... Se tu começa a ser um formador de opinião e começa a falar um monte de besteira, isso é um perigo, cara. Porque o jornalista é o porta-voz, né? Então, o que você fala ali, você tá passando como se tivesse propriedade no que você tá passando. Pô, então, hoje, cara, a pessoa que ouve de um jeito que ela queira ouvir, E quantas diferente, é perigoso. E quantas pessoas acabam fazendo certas coisas porque ouviram, né? Porque leram. Sim, cara. E Então assim, é muito perigoso. É isso que eu falo. É muito perigoso. Falo até lá com meus pais, que já têm mais idade. Eles não são tão tecnológicos na questão de notícia. Então, assim, quando você fala por um monte de gente, cara. E aí você fala para as pessoas que têm mais um pé atrás, fala, cara, esse cara tá falando um monte de merda. Agora você também fala para a pessoa que toma aquilo como verdade, cara. Tem pessoas que pô, igual, vamos supor, uma emissora do tamanho da Rede Gazeta, né? Que é gigantesca e é uma formadora de opinião. Cara, ela tem um compromisso com a verdade. Então ela tem um compromisso. Tudo que ela falar, cara, ela tem que ter muita certeza. Porque as pessoas vão acreditar naquilo. Elas não vão buscar uma outra fonte para comprovar se é. Ali já é a fonte segura. Então é essa parada que a pessoa que tá ali de frente, principalmente você que ficou muito tempo ali de frente, dando sua cara, E você tem que acha se preocupar com isso. Sai alguma coisa numa emissora aberta e as pessoas vão duvidar? Principalmente Difícil, ao né? vivo, né? Não duvida, não. A pessoa nem questiona. Porque quando a gente Ali é a última palavra do cara que tá falando ali. Então eu vou lá. Então, eu sempre tive também essa preocupação e tenho essa preocupação das pessoas chegarem, mas eu quero falar isso. Não está acontecendo, não. Eu quero dizer certas coisas, mas dizer não é com as palavras. Quer falar ali comigo, fora do ar, fora do microfone. Mas está acontecendo isso. É mesmo? Legal. A senhora grava? O senhor grava? Não. Aí não. Então, mas tem que falar. Não, como é que eu vou falar? Quem tem que falar é a senhora. Sim. Eu posso mostrar, né? Vai te dar oportunidade, né? Aqui, né? Aqui tem... A pessoa meio que quer te passar uma fofoca pra você soltar e se comprometer. Jorge Félix, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Não é nem uma notícia. Naquela sala ali tem 4 microfones. É mesmo? Mas você não pode ir lá, não. Então eu não posso falar aqui. Mas a porta tá fechada. Então eu não posso falar que lá tem 4 microfones, que eu não vi. Não sei. Eu não sei. A senhora... tem 4 microfones? A senhora abre a porta para mim, para que eu possa ver? Aí entrei e vi aqui, tem 4 microfones. Né? Agora beleza, eu vou falar. Agora sim. Pô, mas aí esse é o compromisso com a verdade. E isso você tem que fazer. O jornalista de verdade faz isso. Não é especulação, né? Não pode. O cara vive de especulação. Não é jornalista. O cara não passa credibilidade. Acho que o jornalista tem que apurar os fatos, né, mano? Ele tem que passar aquela coisa pra você. Você tá buscando o que? Contratação na Série A. Então o cara vai estudar, vai destrinchar tudo e vai te entregar ali. Vai falar, isso, pelo meu ponto de vista, lógico, é isso que tá acontecendo. Aí se você não tem um ponto de vista formado, um ponto de vista certo... Qualquer coisa. À noite eu fiz muito, um pouco antes de sair lá da TV, eu fiquei muito tempo, uns 20 dias assim, direto, fazendo à noite, chama de Corujão. Aquela equipe à noite só pega assalto, homicídio, atropelamento, só coisa, né? Só coisa ruim. Tinha o programa do Datena. Aí as pessoas viam, né, determinadas situações, homicídio, atropelamento, aí a pessoa chegava, falava assim, eu vi, isso é mesmo, viu? Conta pra mim. Não sei. Aí eu falava assim, não, conta. Então faz o seguinte, a senhora só topa falar? Sim, topo. Mas... eu vou proteger a senhora, tá bom? Vou proteger o senhor, tá bom? O que a gente faz? Coloca a tarja. A tarja, muda a voz. A pessoa, eu gravava para que o editor, para ter a minha
a minha garantia de que eu assumi aquele compromisso com o entrevistado, com a entrevistada, de que a voz seria modificada e que a pessoa não iria aparecer. Revelar a identidade dela. Revelar a identidade dela. Então eu tinha aquilo ali como uma prova para mim e a prova até para a pessoa. Pode ter certeza. Então eu queria que a senhora gravasse aqui, o senhor gravasse, que não quer aparecer, que a voz fique modificada, beleza? Aí gravava com a pessoa, sabe? Tem que agir. Muito detalhista, não é ser detalhista demais. Você tem que ser assim. Você tem que... Faz parte, né, do processo para tudo ocorrer bem Tem no que ser final. resguardado de tudo, né, cara? Mas aí a gente vai falando para quem não é jornalista, ou se diz jornalista, que se diz radialista, será que essas pessoas fazem isso? Eu falo de mim, diante daquilo que eu faço. Sim, você só daquilo pode... daquilo que eu coloco em prática. Agora, o que as outras pessoas fazem, essas pessoas têm que assumirem a tal responsabilidade. Porque eu fico pensando justamente no impacto, né? Porque assim, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que entender que tem consequência. E pode ser uma consequência ruim para a vida das pessoas. É justamente isso. Porque pode até complicar a pessoa. Exatamente. Você está falando, complica a pessoa. Às vezes a pessoa mora numa comunidade em que a pessoa deu determinado depoimento em que a vida daquela pessoa está em risco. Você vai ali e vai embora, entendeu? A pessoa já linkam a pessoa e já era. Então, porque a pessoa vai... o repórter, no caso, eu ia embora. Né? Eu ia embora, eu saía dali, mas a pessoa ficava. Então, a pessoa ser identificada, a pessoa relatando certas coisas, Ave Maria. E esse projeto novo é só internet que você tá? Esse portal? No YouTube. No YouTube, né? YouTube, Como é que é o nome mesmo? Move News. Move News. É um Move Esporte, tá lá começando, engatinhando, mas e são todos os esportes ou mais futebol? Todos os esportes, todos os esportes. Todos os esportes. Pode falar de tudo, de xadrez, dama, canoa havaiana, handball, basquete, trocou ideia futebol. Com o Vitão da canoa havaiana aqui, é um cara maneiro pra você conversar. Ele tem um clube de canoa aqui em Guarapari, Amigos da Canoa. É uma pauta boa aí pra gente vir fazer. Trocar, então, convidados. Foi, porque o Vitor, ele é o primeiro clube aqui. Ah, é? A gente trocou uma ideia com ele aqui no podcast mesmo. Eu já fiz matéria aqui do Getúlio, que é do xadrez, é um cara bom também. Né? O Vitão disputou campeonato, foi campeão equipe dele. tudo. Então já é uma pauta, já sai daqui com uma sugestão de pauta. Isso. E esse Getúlio, ele até é portador de deficiência física. O Vitinho, que a gente entrevistou também no segundo episódio, ele é futebol PC de paralisia cerebral. Joga no VAR. Ele fala que ele é ele fala que ele é o maior atleta do Espírito Santo, que ele é o único. Ele é o único da seleção brasileira, joga no Vasco. Menino resenha, assim, brincalhão, ele vai brincar. Mas qual é a categoria dele? É PC. Não, paralisia cerebral. Sim. Ele sofreu. Paralisia cerebral. Isso. Ele sofreu uma lesão, aí esse lado assim, ele perdeu a sensibilidade, mas ele conta o processo. Ele ficou um tempão de cama, fez várias cirurgias no cérebro, deu um caos na cabeça dele, no cérebro. E aí hoje, se você olhar, o aspecto dele é normal, ele conversa com você normal. Só que ele não tem a sensibilidade do lado direito inteiro. E aí ele se caracteriza no futebol PC, mas ele fez uma caminhada, fez muita fisioterapia, fez tudo. E aí ele joga na seleção brasileira. É uma boa matéria. Atleta do Vasco também. Atleta do Vasco aqui de Guarapari. Ele fez a segunda resenha nossa. Se você quiser acompanhar na TV Rebote, coloca que você vai ver. Vou lá. Aí, vou lá ver. A gente tem o contato dele também, ele é resenha. Se você quiser depois dar uma olhadinha lá, os que você precisar do contato. Ele é resenha, o Vitinho. Vocês também, que vocês precisarem, tá bom à disposição total. E ele é superação, porque ele conta a cirurgia que ele fez. Ele ficou sem falar, cara. Ele ficou... Eu vim aqui foi entrevistar o Wagner, foi goleiro do Botafogo, que estava aqui. Wagner. Vem aqui em Guarapari, campeão em 95, né? Campeão em 95, campeão brasileiro em 95. Titular, né? Campeão. E o Chinas, conhece? Campeão da Comebol. Carlos Alberto Gomes Cauien. Jogou no Grêmio, saiu daqui e foi pro São Bento, né, de Sorocaba. Ele contou essa história, né? Ele contou. Ele que estreou. Ele que estreou a Rebote. Somos primos e... depois jogou no Botafogo. O Xena foi treinado pelo Capita, né? Foi. O Carlos Alberto. Jogou no Avaí, jogou no Curitiba. O Xena falou que o gol foi pro Vasco. O dele mais bonito foi contra o meu Coringão. Ele falou. Não. Tem lá na TV Rebote. O Corinthians sofreu com todos os convidados que passaram aqui. O Edu falou também. Salles também. E há pouco tempo... O Edu Salles também, que era um jogador. Ele tá morando aqui em Guarapari. Tá morando em Guarapari também. E domingo, dia das mães, tava lá com a minha mãe, minha filha, aí meu irmão.
Aí na casa da minha prima eu recebo uma foto do Cláudio Marcos, que é uma pessoa boa também para vocês entrevistarem, muita história. Ele é o presidente da associação, a AGAP, né? Associação de Jogadores Profissionais, ex-jogadores e tal. Aí mandou uma foto entrevistando o China lá na rádio, rapaz, lá no começo, que vocês viram, mostrei para vocês. E depois o próprio China acabou enviando para mim. Então, isso é muito legal. Mas eu entrevistei ele poucas vezes, né? O China ficou muito tempo fora também, né? Em 86, eu começando também na rádio, aí Paulinho de Almeida era treinador do Rio Branco. Aí trouxe aquele monte de gente lá de São Paulo, da Ferroviária de Araraquara. O time todo quase. Eu lembro do time de 86, não sei hoje do Rio Branco. Aí eu perguntei para Paulinho de Almeida sobre ele e sobre Mazolinha, que depois jogou no Botafogo. Aí eu perguntei, e esses dois jogadores, China e Mazolinha? Ele, bons reservas. Ele falou. Mas aí depois eu entendi, ele quis dar uma futucada para poder mexer, né, com brio, né? Sim. Dos Mas ele sabia que você era primo do China? Não, sabia não. Sabia? Poucas pessoas sabem. É? Poucas pessoas sabem. Nem eu, esse Cláudio Márcio que mandou a foto mesmo, não sabia. Não sabia? Não sabia. Mas ele te mandou porque era você, aí... Não, o Cláudio Márcio mandou perguntando se era eu. Se era eu na foto. Falei, sou eu sim. Aí E depois já o foi China logo mandou. com China por coincidência, Coincidência, exatamente. Você é uma E família. não sabia. Família de atleta. Família de atleta. Ah, mas geralmente a família tá envolvida ali, né, cara? É. A família gosta. alguma forma, né? De alguma forma. Pô, mas igual você com o seu coroa mesmo. Sempre que a gente chega lá na sua casa, ele tá antenado no... Não, se eu amo futebol, tá meu pai, velho. Lá em casa também, meu tio também jogou vôlei no Saldanha. E quando eu comentei com o China, eu falei com ele, né? Poxa, a gente tá conversando com o Carlos Germano, estamos tentando trazer o Jorge Félix. Jorge Félix é meu primo, pô. Vou arrumar o contato aqui agora pra ficar tranquilo que eu vou desenrolar pra vocês. Pô, e China ajudou a gente. Foi mais quem que ele... Foi. Foi o Germano, né? Que ele Foi o Germano, ajeitou, Ele fez a ponte toda. Pô, a China tá dando uma moral pra gente, né? Já virou parceiro, já. Todo dia ele manda um vídeo no WhatsApp. Ele é embaixador da Rebote, pô. Ele foi o primeiro. Todo dia ele manda um videozinho de bom dia. Se vocês me permitem, eu quero ser também parceiros aí, com relação a contato. Pode perguntar se tem... Isso é o começo da caminhada. Tem contato de tal pessoa? De repente eu tenho. Pode ser que eu tenha, né? Pode contar com a gente até pra divulgar o portal lá. Lógico, né? as portas A gente tem o nosso abertas. Instagram, onde tá com 80 e quantos mil? 82. 82 mil no Instagram. Time grande, né? É, Time a gente tá- Hoje, bateu hoje. Aí está começando a dar trabalho. Não, já estão dando trabalho, mas um trabalho no bom sentido. Claro. Um trabalho no bom Isso. sentido. E aí a nossa proposta é a mesma coisa, cara. É o esporte, é trazer pessoas relacionadas ao esporte e a gente dá a voz para as pessoas. E nada melhor do que você contar a história, né? Falar de esporte, né? É Exatamente. muito legal, mas aquelas histórias, a curiosidade acima de tudo, a isso. curiosidade é muito E legal. pra gente, a gente sempre viu a pontinha do iceberg, que era ali, a Jorge Félix falando, e a gente assistindo ali a Não, o matéria, Jorge pô, Félix, maneiro, todo maneiro. dia na hora do almoço eu chegava da escola, era o homem ali na Caramba, TV. ainda bem que vocês estão falando isso hoje, senão a responsabilidade seria maior ainda, né? Pô, mano. Era Isso Dragon Ball e Jorge Félix. Pô, fez Isso vai parte. abrindo leque pra gente conhecer outras coisas também, porque a sem gente dúvida. conversou da canoa havaiana, que era uma coisa que eu não entendia muito também. Não, eu também. Teve a parte do PC com o Vitinho, que ele explicou o bastante. esporte. Legal. Luta, já veio tem um- lutador. A gente vai lançar um episódio hoje com o lutador, com Tem o um Cleiton. professor que é o Peri Amaral, ele dá aula de judô, fiz matéria agora há pouco tempo, outra pessoa excelente para vocês entrevistarem, baterem um papo aqui, ele faz um trabalho nessa modalidade com autistas. É muito legal. Super interessante. Quer dizer, a recuperação com relação até a coordenação motora, por desenvolvimento, exemplo. né? E não é um Funcional, desenvolvimento mas, tão fácil, né? Porque se e- lidar com Aí essas o- dificuldades O que é legal, a aula, lógico que mas assim, o retorno para os pais, né? Como que os pais ficam felizes com relação ao resultado daquilo que é Sim. colocado em prática. Mas essa é a magia do esporte, né? O esporte ele é fantástico por isso. Ele reabilita, ele capacita, ele dá esperança para as pessoas. É porque eu sempre chego na reportagem também, aí eu no futebol, eu sempre falo pro cinegrafista, sempre falei a vida toda. O futebol, o gol vai ser um detalhe. Eu gosto de personagens. Eu gosto disso. Tanto Quem é que levou ao gol, né? eu estava no jogo lá do Flamengo, aqui no Kleber Andrade. Aí chegou Marcelo, o nome dele, chegou perto de mim. E aí tudo a gente foi trocando ideia e tal. Pô, qualquer hora dessa eu vou fazer matéria, hein? Ah, vão sim. E o cinegrafista vai, eu fico de resenha, fico batendo papo, eu gosto disso, né?
Aí eu fiquei conversando com ele e tal. Aí, pô, vamos fazer a matéria? Eu sou gari. É mesmo, você é gari? O outro também que é para trazer, que é muito legal. Você é gari e corre? Falei, exatamente. Falei, É o Garibaldi? É o Garibaldi, pô. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Aí eu falei assim, vamos fazer a matéria então. Fizemos em 3 dias a matéria com ele, com o Marcelo. Aí no terceiro dia a gente usou GoPro e tudo, né? No caminhão, ele correndo, aquele negócio todo, ele batendo ponto. Uma matéria do caramba. Até eu já tinha saído da TV e no Bom Dia, o Espírito Santo mandou um abraço para mim. Por quê? No último dia da matéria, no terceiro e último dia da matéria com ele, eu cheguei para ele e falei assim, Marcelo, gari, você é corredor, tem Usain Bolt, cara, você é o Garibaldi. Ah, você que deu o apelido? Eu que dei o apelido. Você que deu o apelido pra ele, Garibaldi. Você que deu. Mas... Aí, a gente tem um corredor aqui também, ó. Aí, Jorge. Aí sim, hein? O CR7 é o CR7 keniano. Você é keniano. Eu sou o CR7 keniano. Então, o que me deixa... se ele chegar aqui, ele vai falar isso. Quem deu esse nome pra ele Pô, não foi sabia eu. não. Eu já tive com ele em Garibaldi. várias Pô, corridas. vamos trazer ele aqui pra fazer uma Garibaldi. resenha. Você faz essa pergunta pra ele. Quem deu esse O nome apelido pra não, apelido? Pergunta a pergunta pra que ele. tem Vou que ser perguntar. feita Eu já mesmo. tive com ele, sério, umas 3, 4 Ou corridas. então, pra forçar assim mais, eu falo assim, pô, tem um jornalista, um repórter que te deu esse apelido. Quem é? Ele vai falar. Que contou essa história aí, a gente não sabe se é fake news, vamos por aqui então. Podia até ligar pra ele agora e colocar ele aqui. Eu falei Não, assim, brincadeira, Garibaldi. não, assim, na resenha a gente brinca. Eu falei assim, rapaz, aí eu falei, caramba, Gari. Garibaldi ficou muito Eu bom. falei assim, ó. E o pior é que pega, né? É, Eu não, falei ficou assim, legal. cara, você é o Garibaldi. Eu não sei nem o nome dele, cara. Marcelo. Então, agora eu sei, mas eu não sabia. Sempre Mas já era eu aprendi conhecido como Garibaldi. Tinha até o arroba dele, né, Garibaldi. Eu que dei o apelido pra ele. Tive essa honra de dar esse apelido pra ele, Garibaldi. Jorge, mas nosso tempo tá Tudo estourado. que é bom, né? tem um fim Estourado. também, né? Tudo que é bom. Tem todo um tava começo, muito meio bom. e fim. É a Fazer primeira, o quê, como né? a gente já fala, é a É o primeira parte um. resenha de muitas, porque é muita história pra ser contada em uma Não hora dá, e Não meia. tem como sintetizar uma carreira desse Não tem tamanho como. em 1h30. A gente faz um resumo, né, de rápido, mas vai ter outras Parte dois. resenhas. Vamos fazer uma parte É igual com o dois, Chino também. O Chino falou assim, pô, não consegui nem falar da minha parte de treinador. A gente só falou da parte de jogar. Falei, Chino, Não, calma. na real a gente tá devendo uma parte 2 já pra galera. Pra todo mundo que vem aqui, porque todo mundo a gente Você vai interrompe ter que- como Não tem como. assim, tá faltando. Sempre Mas, assim, vai ter algo. Quero agradecer a Deninho que fez aí a ponte para a comunicação para que você esteja aqui E hoje. agradecer o Chino aqui. Agradecer o China. Ô, China, salve, hein? Você é o embaixador da Rebote, China. Chino, tamo junto. Você tem responsabilidade com a gente. Quero agradecer também por você ter sido solícito aí, muito educado, maneiro ter conversado com você. O cara que fez parte, né? Faz parte da nossa vida, né? Faz Não. parte, com certeza. Até Indiretamente. Desde pequeno a gente tá acompanhando. É porque eu comecei cedo, é por isso. Não, você cedo. começou com uns 10 anos. Por aí, pô, aí Gazetinha. Gazetinha. O repórter Mirim da Gazetinha. Quero te agradecer de verdade, assim, e, né, se você quiser deixar algum recado, falar das suas redes sociais, dos seus projetos, pode ficar à vontade, que a Rebote é a TV do povo. Não, aí a rede social é normal, Jorge Félix, né? Jorge E, 2 E's aí, ponto Félix. Tem esse meu trabalho lá, tem também esse outro projeto, se Deus quiser, a gente pretende colocar em prática, né? O mais rápido possível, que é um podcast. Tentar chegar pelo menos perto do que vocês que fazem. isso, cara. E eu só quero agradecer, me coloco inteiramente à disposição para contatos. De repente eu posso ajudar de alguma forma, telefone para vocês entrarem em contato com determinadas pessoas. Não pensem 2 vezes, não pensem uma vez. Podem entrar em contato comigo a qualquer hora, Muito obrigado. a qualquer momento. E saindo daqui agora, vou ver a minha mãe que está aqui em Guarapari. importante. Show de Né? bola, show de bola. Já é de casa, então. Com a minha filha e com meu irmão. Bacana. E eu só tenho que agradecer esse momento aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. Essa nova geração que faz com que a gente se espelhe também, porque vocês chegam para agregar. E o que é novidade para a gente, ou pelo menos para a grande parte da minha geração, já não é novidade para vocês. E a gente tem que se modernizar a cada dia, a cada momento. É a experiência que eu falo lá no portal, é a experiência colocando em prática junto com o que a nova geração Sim. chega, Experiência com a novidade. com que a nova geração chega para ajudar
para quem já está há mais tempo, já está mais experiente e quem já é experiente também fazendo um trabalho sempre junto, sempre em equipe com os mais novos, porque nós temos muito o que aprender com essa nova geração que são vocês e com certeza vocês também têm muito o que aprender com a gente. Se organizar direitinho, todo mundo aprende um pouco, né? Com certeza. E já que eu disse aqui que a Copa do Mundo foi o meu ápice, digamos assim, né? Essa palavra que vocês usaram foi o meu momento assim espetacular na minha carreira, marcante, vai ficar para toda a minha vida. Eu quero me despedir aqui por ser esse momento importante também na minha vida, na minha carreira, de estar aqui com vocês. Então, 2 momentos importantes da minha carreira. O fato de estar na Copa do Mundo, estive na Copa do Mundo e estar aqui com vocês. Então, colocar aqui isso, cara. Aí é papo de Copa do Mundo, tá, rapaziada? Jogador grande. Tá vendo, professora, que você falou que eu não ia ser nada? Tô aqui já Chupa, tamo aqui com o homem. É Copa do Mundo. Eu queria agradecer também pela presença, por você ter aberto essa agenda que deve ser corrida também, né? E essa troca de experiência é muito boa pra gente, que a gente vai aprendendo a cada programa que vai passando, a gente vai pegando um pouco de cada. Verdade. Vai aprendendo e, pô, tendo você aqui que mega experiente, rodado no estado, conhece muita coisa, já cobriu Copa do Mundo, isso é uma coisa que a gente bota como referência com toda certeza. E a Rebote está sempre de portas abertas, se precisar, qualquer coisa que a gente puder auxiliar. Muito obrigado. Qualquer coisa mesmo, a gente também está inteira à disposição. Sim. E pode ter certeza que esteve aqui não só o Jorge Félix, o Jorge, o Luiz Gomes Félix da Silva esteve aqui com vocês. Muito Parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe. Sucesso cada vez maior para Amém. todos vocês. Tá Obrigado. bom? Amém, para nós. Tudo bom. E é isso aí, galera. A gente se despede dessa fera. Quero agradecer a todo mundo aí, primeiramente a Deus sempre, segundo aí nossos apoiadores, Burini, Number One, Fink, My Home Yours, Patroas Bet e todo mundo que tá junto no projeto, né? Isso aqui já tá ficando muito nome também. A gente É ficou isso, graças a Deus, calma aí. Graças a Deus. Galera, que Deus nos abençoe e nos proteja. Amém. Obrigado. É isso.